queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha, sou um dos membros da equipe do podcast e hoje recebemos o contabilista Marcelo Henrique Silva, que tratará sobre os impactos da reforma tributária no agronegócio. Antes de começar, os recadinhos de sempre, mandem sugestões, elogios, críticas para o e-mail contato@tributarioapedoouvido.com.br e sigam nossas páginas e perfis nas redes sociais. Um grande abraço e bom episódio. Muito bem, estamos aqui com Marcelo Henrique da Silva, que vai tratar da revolução tributária no agro, trazido pela reforma tributária, a tributação do setor do agronegócio pelo IBS e pela CBS. O Marcelo Henrique da Silva é contador tributarista, especialista em filosofia e hermenêutica constitucional pela OAB Londrina, especialista em planejamento tributário pelo IBET São Paulo e em direito tributário pelo IBET. É especialista em direito empresarial pela UEL, especialista em contabilidade gerencial e societária pela UEL, palestrante em diversos eventos, professor convidado em pós-graduação, e contabilista. Então, grande Marcelo, uma alegria tê-lo aqui para aprender com você sobre esse tema. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui falando, né? O tema que eu chamo de revolução tributária, na verdade, é uma provocação. Sabe que é a reforma tributária, né? Mas é só para entender, assim, a dimensão do que nós estamos vivendo, do que a gente está passando, né? Então, para mim, assim, reforma, ok. Só que, assim, como a dimensão é muito maior do que a gente podia imaginar, então essa é mais uma provocação do desafio que a gente tem aí pela frente, né? E o agro não é diferente disso, certo? Porque no agro atualmente a gente tem uma regra muito grande de benefícios fiscais e isso agora vai trazer um impacto bastante importante e relevante para essa área, né? Bom, iniciando aí, a gente tem que, como regra geral, todo produtor rural, quer pessoa física ou pessoa jurídica, ele é contribuinte obrigatório do IBS e da CBS. Exatamente pelo fato de ele desenvolver uma atividade econômica, e essa atividade econômica, como regra geral do IBS e CBS, coloca na condição de contribuinte obrigatório do IBS e do CBS, inclusive na pessoa física. Claro que alguém poderia falar, mas hoje produtor rural, pessoa física, não paga PIS e COFINS. Ok, na legislação atual, não paga mesmo. Por outro lado, como na Lei Complementar 214, ele está trazendo hipóteses de contribuintes, aumentando, ampliando essa hipótese, ele coloca, então, que qualquer um que desenvolve atividade econômica pode estar classificado como contribuinte obrigatório. E o produtor rural, pessoa física ou jurídico, está dentro dessa situação. Claro que o fato de ser obrigatório, eu não posso ter uma regra que o tira dessa obrigatoriedade, que é o caso que a gente tem, né, na própria legislação, ele coloca lá, que o produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, com receita bruta anual inferior a R$3.600.000 e o produtor rural integrado não são considerados contribuintes do IBS e da CBS. Então, veja, eu tenho uma regra geral em que todo produtor rural, pessoa física ou jurídica, é contribuinte do IBS e da CBS por conta do exercício da atividade econômica, só que eu tenho aqui uma exceção onde algum produtor rural, no caso aqui, tanto jurídica como física, se ele tiver uma receita bruta inferior a 3.600, ou se ele for o produtor rural integrado, ele está fora dessa situação, ele é classificado como produtor rural não contribuinte nem do IBS, nem da CBS. Quando a gente pega esse limite de 3.600, a própria Lei Complementar 214, ele trouxe que esses 3.600.000, ele seria atualizado. Ou seja, a legislação foi publicada lá em 2015, apontando como 3.600, e ele tem a previsão de que esses 3.600 que te coloca na condição de obrigado ou tira você da condição, ele vai ser atualizado anualmente. O regulamento, que foi publicado agora no último dia 30, ele trouxe uma situação que essa atualização para produtor rural, no caso dos 3.600, a primeira aplicação dele começa em 2027. Ou seja, então, lá em 2027, a gente não vai ter mais a obrigatoriedade de 3.600,
mas sim alguma coisa um pouco maior, porque ele estaria pegando a atualização do IPCA de janeiro de 2026 até janeiro de 2027. Porque uma situação interessante que, quando o próprio regulamento, né, da CBS, ele traz dizendo o seguinte, que o produtor rural que lá em 2024 faturou mais que 3.600, ele já é contribuinte obrigatório do IBS e da CBS a partir de 2026. Alguém poderia falar o seguinte, mas se a lei é de 2025, por que eu começo a atualizar só a partir de 2026, com a primeira aplicação a partir de 2027? O regulamento trouxe isso. Quando a gente pega a Lei Complementar 214, ele não tem exatamente a regra a partir de que data que começaria a ser aplicado esse IPCA. Então, o regulamento veio e condicionou o seguinte, olha, a partir de 2027, eu trago essa atualização. Então, em 2027, eu tenho atualização desde 2026. Então, pego todo esse período. Então, pode ser que eu não seja contribuinte obrigatório lá em 2027, por conta dessa variação de atualização do IPCA que eu possa ter em 2026. Quando a legislação estabeleceu esses 3.600, ele se preocupou também com o produtor rural, pessoa física ou jurídica, que tenha participação em uma outra pessoa jurídica que desenvolva atividade agropecuária, e ele estabeleceu que, se eu sou produtor rural pessoa física, por exemplo, mas eu participo de uma outra jurídica, e essa jurídica exerce atividade agropecuária, para efeito de qualificação, se eu sou contribuinte obrigatório ou não, vai ter que ser somado esse valor do faturamento da jurídica como da física. Então, assim, em tese, tá? Pode ser um produtor rural pessoa física que fatura 2 milhões, mas eu participo de uma jurídica em que essa jurídica fatura outros 2 milhões. Nessa situação, eu acabo me colocando na condição de contribuinte obrigatório, quer de uma, quer de outra, porque eu tenho que somar o faturamento das duas, a receita bruta das minhas duas operações, quer na física, quer na jurídica, para efeito de enquadramento. Então, isso a legislação trouxe como uma regra de, sei lá, talvez de uma restrição aí de elisão fiscal, né, onde você poderia fazer um pouco na física, um pouco na jurídica. Então, aqui ele não traz, ele traz essa obrigação de ser feito a somatória das receitas brutas aí, tanto da física como da jurídica. Óbvio, a jurídica que tem atividade agropecuária, né? Então, aqui no escritório até nós temos um cliente que ele é produtor rural pessoa física, mas ele é sócio de um supermercado. Não entra na regra. Se ele tivesse uma pessoa jurídica com atividade agropecuária, entraria. Caso contrário, está fora. Quando eu tenho aí a questão dos limites de 3.600, o regulamento agora também trouxe uma novidade, ou trouxe a disciplina que a gente precisava em relação a isso, né? E ele estabelece assim, que o produtor rural que ultrapassar esse limite de 3.600, ele será inscrito como contribuinte obrigatório do IBS-CBS. A partir do segundo mês subsequente à ocorrência do excesso, se o excesso ultrapassar 20% do limite no próprio exercício. Ou seja, estou exercendo a minha atividade, já ultrapassou 3.600 nesse ano, ultrapassou 20%, eu já passo a ser contribuinte obrigatório no próprio exercício que eu estou. Por outro lado, se esse estouro, né, se ultrapassar os 3.600, ele não chegar a mais que 20%, ou seja, se ele ficar igual ou inferior a 20%, eu vou ser contribuinte obrigatório do IBS e da CBS só a partir do exercício subsequente. E que é interessante apontar que a legislação, assim, ela não traz uma regra explícita que, eu sou contribuinte obrigatório em determinado ano, mas no outro ano, nesse ano que eu sou obrigatório, eu tenho uma receita bruta inferior aos 3.600. Então, vamos imaginar assim, só para efeito didático, né? Vamos imaginar que em 2026 eu fature mais que 3.600, para 2027 eu sou contribuinte obrigatório, mas admitindo que em 2027 eu fature menos, tenha receita bruta menor que 3.600, legalmente eu tenho direito de lá em 2028 deixar de ser contribuinte obrigatório. Não está muito... Assim, não está literal na legislação, mas a gente tem que entender que, sob o ponto de vista legal, esse raciocínio tem que ser um raciocínio aplicável. Ou seja, eu posso ser contribuinte obrigatório em um ano, e no ano seguinte eu posso deixar de ser contribuinte obrigatório exatamente porque eu obtenho a receita bruta inferior a essas 3.600
que a gente colocou que estabelece o produtor rural como contribuinte obrigatório. Isso não está explícito nem na lei, menos no regulamento ainda, tá? Uma coisa que a gente tinha discutido, que agora ficou claro no regulamento, mesmo o produtor rural não contribuinte do IBS e do CBS, ele vai ter que ter inscrição estadual, vai ter que ter inscrição no CNPJ e vai ter que emitir nota fiscal. E por que a gente tinha uma discussão até o regulamento com base nisso? Porque tem sido publicado, né, em 2025 foi bastante, agora em 2026 começou também, então tem sido publicado muita regra de emissão de nota fiscal, de classificação de tributos e tudo mais em relação à reforma tributária. Tinha um item lá, tem um item que chamava atenção minha, principalmente, que era assim, tinha uma classificação fiscal que era venda de produtor rural não contribuinte. Aí, quando a gente pega a legislação da Lei Complementar 214, a gente teria que chegar na conclusão seguinte, bom, se eu não sou contribuinte do IBS e CBS, não há por que se falar em emitir nota fiscal, porque só emite nota fiscal quem é contribuinte do IBS e da CBS. O que acontece, né? Pelo formato que foi colocado na reforma tributária, para que alguém tenha direito a algum crédito de IBS e de CBS, ele vai ter que estar suportado por algum documento fiscal. E a gente vai ver daqui a pouco que o produtor rural não contribuinte, ele vai transferir uma espécie de crédito de IBS e do CBS para quem comprar dele, que seja contribuinte do IBS e da CBS. E para que isso seja materializado, o produtor rural, pessoa física ou jurídica não contribuinte, ele vai ter que emitir nota fiscal. Ou seja, produtor rural, pessoa física, principalmente, ele vai ter que ter uma inscrição no CNPJ, mesmo que a indicação seja de não contribuinte. Ele vai ter que emitir nota fiscal. E na nota fiscal ele vai ter que ter uma classificação fiscal. Vai ter que ter uma classificação fiscal de que a venda está acontecendo por um produtor rural não contribuinte do IBS e da CBS. Então, assim, dever instrumental existe, inclusive para quem não é contribuinte do IBS e da CBS, no caso do produtor rural. Como eu comentei há pouco, né, contribuinte do IBS e da CBS, sujeito ao regime regular, poderá apropriar crédito presumido, os referidos tributos, né, diante das aquisições de bens e serviços de produtor rural não contribuinte, né, produtor rural, pessoa física ou jurídica, ou de produtor rural integrado não contribuinte. Então, veja, a legislação permite que que adquira algum insumo, algum bem, algum produto que me dê direito a crédito, como produtor rural não contribuinte, ele vai gerar para mim um crédito que não necessariamente é o crédito integral. O regulamento traz hoje, tá, gente, uma fórmula lá, que são aquelas fórmulas matemáticas complexas, mas hoje ele traz lá um regramento de como é que se dará esse crédito presumido para quem adquirir esse tipo de produto de produtor rural não contribuinte do IBS e da CBS. Por outro lado, é possível que o produtor rural que não é contribuinte obrigatório, ele possa fazer a opção por ser contribuinte do IBS e da CBS. Isso está disponível, né? A própria lei complementar já previa, e o regulamento está reforçando isso. Com detalhe, se eu fizer a opção por ser contribuinte, eu passo a ser já a partir do mês seguinte, mas aí eu tenho que ficar pelo menos até o final do exercício. Eu poderia cancelar a minha opção, mas só na virada de um ano para o outro. Então, assim, admitindo que em 2027 eu faço opção por ser contribuinte, eu teria que passar o ano todo, só em 2028 é que eu conseguiria voltar atrás e deixar de ser contribuinte do IBS e da CBS. Claro, já bem, eu estou admitindo que eu não sou obrigatório e fiz a opção por pagar IBS da CBS. Por quê? Gente, tem vários motivos que podem me colocar como contribuinte obrigatório, quer por questão de mercado, quer por opção tributária, né? Então, para cada caso, teria que ser avaliado de forma individual. Bom, passando então para o produtor rural que é contribuinte, os produtores rurais que são contribuintes, a legislação traz ainda alguns benefícios para eles, certo? E que esse benefício se traduz em redução das alíquotas. Então, quando a gente pega lá a tributação dos produtos in natura, a legislação estabelece que fica reduzida em 60% as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre
fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais, quando in natura. Então, se a gente pegar, sei lá, um grande player nosso aí, que é a venda de soja, né? A venda de soja estaria aqui e a venda da soja estaria submetida a uma alíquota aí reduzida em 60%. Estou dando um exemplo da soja, mas a gente tem um monte de outras situações, tá? Então, também uma coisa bem interessante, isso já saiu na Lei Complementar 224, mas ali já quando teve a reforma pela 227, né? E que é possível que um determinado produto ele esteja classificado em dois benefícios, que é o que a gente pode ver aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Não é nesse agora. Mas, por exemplo, posso dar o exemplo do feijão. O feijão ele estaria aqui reduzido em 60%, porque ele é produto in natura, só que o feijão também está num outro benefício, que é redução de 100% ou alíquota zero. Então, diante dessa situação, a própria lei complementar, né, já estabelece que você aplica a menor carga tributária. Tem uma outra hipótese aqui, né, e que eu tenho lá, tem uma redução também de 60% ao fornecimento de insumos agropecuários e aquícolas relacionados no anexo 9 da Lei Complementar 214. Esse aqui, gente, é uma situação bem interessante, que ele seria mais ou menos assim, né? Eu estou com esses produtos aqui, que são os fornecimentos de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, natura, só que eu tenho insumos. E esses insumos, estou falando assim, de forma bastante grosseira, tá? Mas assim, eu tenho insumos, e esses insumos que eu vou adquirir, tem uma relação, né? Estão no anexo 9 aqui, como eu disse para vocês. Então, esses insumos, eles também são beneficiados com uma redução em 60%. Só que, além disso, existe uma situação que para mim é bastante complexa e bastante preocupante, que para esses mesmos insumos que eu tenho no anexo 9 da Lei Complementar 214, em que eu tenho a redução em 60%, existe a hipótese de aplicação de diferimento. Então, veja, a legislação diz assim, fica diferido o recolhimento do IBS e do CBS nas seguintes operações, com insumos agropecuários relacionados no anexo 9 da Lei Complementar 214, que são os mesmos insumos que nós vimos agora há pouco, que ele tem aquela redução em 60%. Então, ele diz lá que é diferido o fornecimento realizado por contribuinte sujeito ao regime regular, destinado a contribuinte submetido ao regime regular do IBS e da CBS, ou produtor rural não contribuinte, desde que os insumos sejam utilizados na produção de bens vendidos a adquirentes com direito à apropriação de crédito presumido. Depois ele cria também ali a possibilidade de importação. Qual que é a preocupação que a gente vê aqui? Então veja, quando eu estou falando de diferimento, eu estou falando que alguém vai fornecer insumos para alguém sem que tenha nenhum destaque de IBS, nem que tenha pagamento, recolhimento de nenhum IBS e CBS na operação. Ou seja, alguém vai vender insumos agropecuários para um produtor rural, se aplicar aqui o direito ao diferimento, essa venda vai acontecer sem IBS e CBS. E a gente tem que lembrar que o eventual crédito que eu tenho de IBS e CBS ele sempre acontece com base no que a operação antecedente foi tributada. Então, veja, é bem possível que algumas operações da atividade rural eu adquira insumos sem IBS e CBS, eu produza alguma coisa e que no momento da venda ela tenha IBS e CBS, sendo que eu não tenho nada, nenhum direito a crédito e eu posso ter débito. Então, veja, é plenamente possível eu construir esse raciocínio de que, com o diferimento, eu vou comprar produtos mais baratos, insumos mais baratos, porque não vai ter nenhuma tributação, né? Não tenho IBS e CBS por conta de diferimento, mas, por outro lado, no momento em que eu for fazer a venda, essa venda vai ser tributada com redução lá em 60%,
mas existe a possibilidade de eu não ter nenhum crédito ou crédito reduzido, porque as minhas aquisições também foram submetidas ao diferimento. Eu não trouxe aqui, mas eu vou pedir para quem tiver interesse se aprofundar. Existe uma hipótese, que daí é uma hipótese bem restrita, bem complexa, assim, para estabelecer, mas existe uma hipótese de que o valor diferido na operação anterior seja, inclusive, o momento do vendedor subsequente, ele pode ser obrigado a pagar, inclusive, o IBS e o ICBS da operação antecedente diferida. Seria mais ou menos assim. Quem vendeu para mim, vamos imaginar que eu sou produtor rural, tá? Fui lá e comprei insumo, esse insumo veio com diferimento, dependendo do que eu produzi e como eu produzi e como essa minha venda tiver tributado ou não, pode ser que eu seja obrigado, inclusive, a pagar o IBS e o ICBS da operação antecedente que foi diferida. Para isso, o regulamento trouxe a obrigação de que o valor diferido na venda seja destacado na nota fiscal para que o adquirente fique sabendo qual é esse valor. Outra regra que a gente tem, né, que é aí que fica reduzida a zero as alíquotas do IBS e do CBS incidentes sobre vendas destinadas à alimentação humana, né, relacionados no anexo 1 da lei complementar, que trata da cesta básica. Então, esse aqui é o exemplo que eu comentei com vocês, que o feijão está aqui e o feijão também estaria lá naquela redução em 60%. Então, como a redução alíquota zero é maior, a tributação ela pode ser aplicada, então, com redução com alíquota zero e não de 60% para esse tipo de produto. Então, a gente vai precisar tomar algum cuidado, né, para ver se um produto está em um, está em outro ou está nos dois para a gente aplicar o melhor benefício. Uma coisa interessante que o regulamento trouxe hoje é que, vamos imaginar que seja vendido lá uma cesta básica, né, que hoje a gente vai no mercado onde a cesta básica tem vários produtos separados, certo? Então, a legislação permite que esse novo produto, né, esse produto cesta básica aí, ele continue tendo a tributação de forma individualizada. Então, se eu vou lá, coloco na cesta básica, coloco um feijão, um arroz, um café, e junto coloco, sei lá, um açúcar, a tributação vai ser individualizada de acordo com cada tributo, com cada produto. Para quê? Para que você consiga manter o benefício, que é o da cesta básica, ou outro benefício, de acordo com o produto colocado nessa cesta básica que a gente conhece, que é comprada aí nos mercados. Uma outra regra que a gente tem de benefício é que ficam reduzidas a zero as alíquotas do IBS e da CBS sobre fornecimento de produtos hortícolas, frutas e ovos relacionados no anexo 15, né, 15º da lei complementar. Então, de novo, aqui nós temos uma relação, tem os produtos e tem os NCMs, tem que olhar lá que para esses produtos são tributados a alíquota zero. E claro, né, aqui a gente dá um exemplo, até temos um cliente que é fornecedor de refeições, ele produz refeições. Então, esse cliente, por exemplo, ele vai comprar esses insumos aqui, né, hortícolas, frutas, ovos. Quando ele for comprar, ele vai comprar com alíquota zero. O fornecimento de refeições, ele tem duas regrinhas específicas lá, tem bares, restaurantes e outros locais. Então, quem comprar esses produtos aqui não vai ter direito a crédito nenhum, não tem direito a crédito, porque a regra geral é que eu só vou me creditar do débito da operação antecedente. Como aqui é zero, não tenho débito no antecedente, não tenho direito a crédito nenhum. Eventualmente, então, se a minha empresa de fornecimento de refeições, eu posso ter que arcar sim, eu não vou ter direito a crédito, mas vou ter a aplicação integral do débito. Quando eu falo integral, assim, porque refeições lá na legislação tem duas regras, tá? Tem uma de redução e tem uma outra que não é de redução. Tem um outro anexo ali também, né? Em que ele coloca lá que ficam reduzidas em 60% BS e CBS dentro sobre fornecimento de alimentos destinados ao consumo humano que sejam relacionados no anexo 8º. Então, vocês estão vendo o seguinte, né? Eu tenho vários anexos na Lei Complementar 214 e para cada anexo eu tenho lá uma relação de produtos e essa relação de produtos, que eu não ia trazer aqui, né, para não ficar lendo, essa relação de produtos tem que ser analisada com cuidado para quê? Para que você faça o enquadramento correto e consiga trazer o benefício para o produtor rural. Vinculado ao agro, mas não necessariamente só ao agro, né? Mas eu trouxe aqui também, porque eu achei pertinente, é que para algumas atividades, para alguns serviços prestados, serviços profissionais, existe também uma redução da alíquota da ordem aí de
reduzido em 30%, ou seja, você vai pagar uma carga tributária de 70%. Então, por exemplo, né, você tem ali agrônomos, médicos veterinários, zootecnistas, técnicos agrícolas. Lógico, estou dando esse exemplo assim, porque esses estão diretamente vinculados. Não quer dizer assim que você é advogado e vai prestar serviço, não vai ter a redução. Vai ter também, tá? Então, assim, tanto que eu coloco aí que a lista, ela está contida lá no artigo 127 da Lei Complementar 214, aí você vai ver que vários desses serviços, né, são tomados pelo produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física. Então, eu só coloquei aqui alguns que são diretamente vinculados. Claro que um produtor rural vai precisar de um contador. Na hora que o contador emitir a nota fiscal, vai ter o benefício de redução em 30%, quando contratar o advogado. Então, tem aquela lista lá, uma lista exaustiva, mas ela consta lá nesse artigo 127. Então, quem quiser dar uma olhada, fique à vontade. Indo já para a parte quase final aqui, né? Para os bens de capital, tem a redução a zero, quando é feita a venda de tratores, máquinas e implementos agrícolas, mas aqui com detalhe, só quando for destinada a produtor rural não contribuinte. Então, veja, estou vendendo um trator, tem IBS e CBS? Pode ter ou pode não ter. Se eu estiver vendendo para um produtor rural não contribuinte, sai sem IBS e CBS. Se eu estiver vendendo para um produtor rural contribuinte, sai com IBS e CBS. Lembrando que, se o produtor rural comprar esse trator, máquina, equipamento com IBS e CBS, isso vai gerar crédito para ele lá nas operações, né? Porque isso faz parte da regra geral aí da reforma tributária. Um outro item que eu coloquei aqui também é que o arrendamento rural, que pese assim, a gente vê pouco arrendamento rural, né? A gente acaba vendo mais parceria do que arrendamento rural. Mas vamos sugerir aí que exista arrendamento rural, e esse arrendamento rural está previsto na Lei Complementar 214, não necessariamente como arrendamento rural, ele fala de arrendamento. Então ele diz assim, né? Pessoas físicas que realizem. Por que ele fala da física? Porque a jurídica já está incluída, tá? As pessoas físicas que realizem operações com bens imóveis serão considerados contribuintes do IBS e da CBS nas operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bem imóvel, quando, no ano calendário anterior, a receita bruta dessas operações exceda o valor de R$240 mil, que também vai ser corrigido pelo IPCA, só que esse aqui é a partir de 2025, e tenha por objeto mais de 3 imóveis distintos. Então, veja, se eu estiver fazendo um arrendamento rural, em que eu tiver mais do que 3 imóveis distintos, que isso é fácil, e que essa receita bruta do ano seja superior a 240 mil, eu passo a ser contribuinte do IBS e da CBS sobre essa alocação, sobre esse arrendamento, inclusive sendo pessoa física. Só que nesse exemplo aqui, eu só vou ser contribuinte a partir do ano subsequente em que acontecer isso daqui. Agora, logo abaixo eu coloco aí o seguinte, que é possível que no próprio ano isso aconteça e no próprio ano eu já seja obrigado a ser contribuinte do IBS e da CBS por conta do arrendamento rural. E quando que isso aconteceria? Quando esse valor dessa alocação ultrapasse em 20% esses 240 mil. Ultrapassado 240, eu já passo a ser contribuinte do IBS e CBS no próprio exercício em que eu estou fazendo essa alocação. Então, veja, tenho duas regras distintas. Tenho que ter receita bruta acima de 240 mil e tenho que ter, por objeto, mais que 3 imóveis. Sendo contribuinte obrigatório, coloco aí na apresentação, né, que para as alíquotas do IBS e da CBS, para esse efeito, eles são reduzidas em 70%. Então, veja, quem tiver arrendamento rural ou arrendamento rural vai pagar uma alíquota efetiva de 30% da alíquota padrão que for aplicada quando tiver em vigor aí a cobrança do IBS e da CBS. Uma outra hipótese que a gente tem aí também, né, que se aplica ao produtor rural, é no caso da alienação de imóvel rural, que ele também coloca, né, que no caso de pessoa física, quando ele fizer, ele passa a ser contribuinte obrigatório, né, do IBS e da CBS, nas operações de alienação ou de cessão de direitos reais sobre bens imóveis, desde que tenha por objeto
mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior. Então, veja, se eu fizer a venda de mais de 3 imóveis distintos no ano calendário anterior, eu posso ser contribuinte obrigatório do IBS e da CBS a partir do exercício subsequente. Agora, veja, quando nós estamos falando de atividade rural, onde tem várias matrículas, sabe assim, onde você tem vários imóveis distintos, isso assim, fazer uma venda assim, gente, assim, é bastante razoável que eu me inclua, né, que o produtor rural se obrigue a pagar IBS, CBS nesse tipo de operação, exatamente pelo fato de ter uma área lá com várias matrículas, várias inscrições, isso pode ter essa situação. Só que, coloco como detalhe aí também, né, eu posso ser contribuinte obrigatório do IBS e da CBS no próprio ano calendário, se eu fizer mais do que a venda, do que a alienação, né, que é a operação de alienação ou cessão, a partir da 4ª operação no próprio exercício. Então, eu passo a ser contribuinte obrigatório no próprio exercício, desde que eu faça a alienação a partir da 4ª operação no próprio exercício. Nesse caso também, eu tenho um benefício de redução da alíquota, em que a redução da alíquota para essa hipótese cai para 50% do valor da operação. Pessoal, essa era a síntese aí da tributação, né, da atividade rural, e fico à disposição para qualquer dúvida aí que eu puder contribuir com esse tema. Muito obrigado, Marcelo. Foi incrível assim, poder ouvir, né, de forma sintética, né, e analítica, aprender sobre a tributação do setor do agro na reforma tributária. Agradeço, muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. Eu é que agradeço o convite. Obrigado.